Boa noite, Cris, e a todos os ouvintes do canal. Me chamo Camilo, atualmente tenho 59 anos e moro na cidade de Conselheiro Mairinque, no estado do Paraná. Mas na época do relato eu morava em um lugar bem afastado da cidade, precisamente em uma fazenda onde eu trabalhava. Era a década de 80 e eu tinha sido contratado para trabalhar em uma recente fazenda comprada. E o patrão da época estava à procura de várias pessoas. Eu tinha chegado há poucos meses, pois eu sou natural de uma pequena cidade chamada Alvorada, que fica no estado de Tocantins, mas um amigo me convidou para morar aqui, pois tinha mais oportunidades de emprego. Quando cheguei na fazenda, eu fiz logo amizade com os outros peões e a gente dormia em um alojamento que tinha lá na fazenda. Pela parte da noite, às vezes a gente fazia uma pequena fogueira e ficava jogando conversa fora. Foi quando seu Tião, que era um funcionário mais antigo da fazenda, nos contou uma história macabra. Como ali o povo mentia muito e eu só escutava, eu não levava a sério o que eles diziam. Seu Tião pediu que os novatos prestassem atenção no que ele ia falar, pois era muito sério o assunto. Então ele pegou seu cigarro de palha e sentou num tronco de uma árvore em frente da fogueira para contar uma história supostamente verídica que aconteceu naquela região. Então vou relatar o que o seu Tião nos contou aquele dia. Havia um homem muito ruim que trabalhava em uma fazenda aqui próximo, e esse homem gostava de sacrificar animais de forma cruel. Muitos deles eram saudáveis e ele judiava dos pobres animais até perderem a vida. Ele esfolava os pobres dos gatos ainda vivo, cortava as patas dos cachorros e as galinhas ele assava ainda viva. Alguns filhotes de cães e gatos eram jogados na correnteza de água. Devido à sua fama de cruel, foi apelidado de churrasqueiro do diabo e foi demitido da fazenda em que ele trabalhava. E nenhum fazendeiro queria contratá-lo devido ao seu histórico de maldade. Então ele ficou perambulando pelas fazendas por anos, por aqui, perto da cidade de Conselheiro Mairinque. Só que suas maldades ainda continuavam. Para se vingar das pessoas, aquele malfeitor furtava os animais das fazendas em que ele rodeava. Ele pegava até animais de estimações dos fazendeiros e funcionários. Até que um dia, 2 funcionários de uma fazenda entraram no mato para procurar animais que tinham fugido da fazenda, mas acabaram encontrando o tal churrasqueiro do diabo. Ele estava sendo asfixiado com um pedaço de carne. Os 2 homens tentaram fazer ele desengasgar, só que não conseguiram. Então pegaram ele, amarraram no cavalo e foram atrás de um médico na cidade. Só que quando chegaram com ele no médico, já era tarde demais, pois ele já tinha batido as botas e o povo falava que tinha sido castigo de Deus. Seu corpo foi enterrado como indigente, porque nenhum familiar foi atrás do corpo dele. Depois desse acontecimento, as pessoas ficaram com medo de passar por aquelas estradas que ele passava, principalmente depois da meia-noite, pois muitos acreditam que a alma do churrasqueiro do diabo está perambulando por ali. Tem pessoas que afirmam que viram essa criatura e que parecia na frente deles e era o churrasqueiro do diabo. Ele segurava uma vara em brasa e ele batia nos cavalos e cavaleiros que saíam desesperadamente dali, e alguns deles tinham marcas de chibatada nas suas costas e ficava a pele e o pelo dos cavalos queimados. Mesmo depois de cicatrizados, as marcas não sumia, parecia até marcas de ferro quente que aquela criatura deixava em suas vítimas, e muitas delas podiam ser vistas em cavalos, bois, cabras e até cachorros e gatos que ficavam naquelas redondezas. Sempre tem algum desavisado que às vezes passa por aquela estrada.
e eram atraídos pelo cheiro de carne assada. E muitos deles, com fome, seguiam o cheiro até chegar ao local onde estava o espírito do mal. Quando eles chegavam lá, eles viam aquele ser demoníaco que chicoteava os animais com sua vara em brasa quente. Isso fazia os cavaleiros ficarem desesperados, fazendo com que o homem caísse do cavalo e corresse com suas próprias pernas. E quando corriam, eram agredidos com violentas varadas em suas costas. E alguns até falavam que não era vara, mas alguns afirmam que era uma espécie de espeto de ferro fino em brasa. Muitos moradores conhecem essa história do churrasqueiro do diabo, mas que aquilo era coisa inventado pelos caipiras, a fim de mantê-los afastados da zona rural durante a noite. Mas os ladrões de galinhas na época festiva sofreram um bocado. Muitas das vezes haviam festa na cidade, os trabalhadores das fazendas preferiam dormir ali pela praça mesmo, do que voltar para suas casas com medo de encontrar o tal churrasqueiro do diabo, finalizou o seu Tião. Cris, eu fiquei ali, sem saber o que pensar, pois ele falava com tanta vontade que me deu até um certo temor. Mas logo aquele momento tenso foi interrompido por um dos peões falando: "Bora tomar uma para esquentar o sangue, pois estou tremendo sim, mas é de frio, não dessas histórias de caipiras." Os novatos começaram a gargalhar, porém seu Tião deu um leve aceno de cabeça negativamente e retirou-se. Quando se passou mais ou menos um mês de que eu estava trabalhando ali, aquele meu amigo que conseguiu um emprego para mim me convidou para uma festa de casamento na cidade e eu aceitei, pois ia ter muita comida e bebidas na festa. Ele até falou se eu quisesse trazer algum amigo, eu poderia trazer. Convidei alguns colegas, mas ninguém quis ir comigo, já que a festa ia finalizar depois da meia-noite. E ninguém queria se arriscar. E eu perguntei o porquê. "Você não ouviu a história do seu Tião?" "Eu é que não vou pagar para ver." Nesse momento, o rapaz que tinha entrado junto comigo no emprego falou para mim: "Você quer companhia em uma festança? Me convide que eu vou na hora, já que depois que cheguei aqui, eu não saí para lugar nenhum." Cris, eu nem comentei sobre a história. Vai que ele desistia também? Então chegou o dia do casamento. Era um sábado do mês de maio. Pegamos cada um burrico e saímos por volta das 17 horas da fazenda rumo à igreja, onde seria realizado o casamento. Quando terminou, fomos para os comes e bebes e ficamos ali até a festa acabar. E finalizou por volta das 2 da manhã. Nos despedimos dos noivos e fomos a caminho da fazenda. Íamos conversando sobre trabalho, mulheres e outras coisas, montado em nossos burricos. Até que os burricos pararam em um trecho da estrada de chão e não quiseram seguir viagem de jeito nenhum. Queriam voltar pelo caminho que viemos. Aí meu burro balançava a cabeça e a outra fazia um barulho com suas narinas, e os nossos burricos batiam as patas com força no chão e tentavam voltar para trás. Nesse momento, eu me arrepiei todo e falei para o meu colega: "Zezão, será que os burricos estão pressentindo algo? Será que é o tal churrasqueiro do diabo?" Zezinho então debochou: "Rapaz, acho que você bebeu foi demais. Não existe esse tal de churrasqueiro do diabo." Quando de repente eu vi um vulto escuro no meio da estrada. Ele tinha uma forma de um homem. E mostrei e falei para o meu amigo: Olha aquilo, Zezão. Olha aquele homem escuro no meio da estrada. Você está conseguindo sentir esse cheiro de carne assada?" Zezão então falou: "Ei, coisa feia, sai do meio da estrada, senão vou aí te meter a porrada." Zezão se confiava porque ele tinha 1,92 m e queria peitar aquela coisa, pois ele achava que o tamanho dele intimidaria aquilo. Aquela coisa foi se aproximando cada vez mais da gente e vimos que ele segurava algo nas mãos, parecia uma vara brilhante.
Quando ele estava erguendo a sua mão, o Zezão desceu do burrico e foi em sua direção. Eu desci e peguei um pedaço de pau que tinha ali na beira da estrada. Foi quando eu escutei uma espécie de chibatada e em seguida o grito de dor do meu amigo Zezão. Vi que aquele vulto negro estava açoitando o Zezão com aquela vara de fogo. Então peguei aquele pedaço de pau e joguei naquela coisa. Peguei o Zezão pelo braço e subimos de volta em nossos burricos e saímos em disparada. Só que aquilo continuava nos perseguindo. Ele chegou até bater em nossos pobres burricos e que eles pulavam de dor devido à chibatada da vara de fogo. Um dos golpes bateu nas minhas pernas e nos braços. Parecia que eram pequenos espetos quentes, encravado na minha pele. A dor era insuportável. Depois de correr muito com nossos animais, finalmente o cheiro de churrasco e a perseguição daquela coisa havia sumido. E diminuímos os nossos passos, pois os pobres dos animais estavam muito ofegantes. Graças a Deus chegamos à fazenda e saí gritando por ajuda. E meus outros colegas de trabalho veio em nossa direção e perguntou o que houve. O Zezão estava muito mais ferido do que eu. Suas roupas estavam todas rasgadas e sua pele estava em carne viva. Os pobres dos animais que estavam com a gente estavam bem machucados na parte de trás e nas patas traseiras. Contei o que aconteceu e em seguida eles foram tratar de nossos ferimentos. Foi quando seu tião aproximou-se e nos falou: Eu falei que esse demônio existia, mas vocês não quiseram me escutar. E que isso sirva de lição para vocês. E também para vocês, novatos, pois a gente que é mais antigo aqui sabe que isso é real e agora vocês tiveram a prova. Passou-se 15 dias e as feridas já estavam com casca e começamos a trabalhar aos poucos. Já se passava anos e aquelas cicatrizes ainda estavam nas minhas pernas e nos meus braços e principalmente na minha memória. Cris, aquele dia foi a pior noite da minha vida. Eu juro para vocês, depois daquele dia, nunca mais saí por aquelas estradas de terra pela noite em altas horas da noite. Obrigado a todos, uma excelente noite.